mais uma vez agradecendo ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço licença aos nossos irmãos espirituais, nossos amigos espirituais, para que possamos iniciar aqui mais um pequeno momento de reflexão. Eu escolhi hoje do livro SOS Família, psicografado pelo nosso irmão Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, uma lição com o título de Tarefas. É uma lição que vai nos levar a refletir sobre qual é a nossa posição hoje dentre tantos trabalhos que precisam ser realizados. Onde estamos com relação a esses trabalhos? Então a lição começa assim: gostarias de servir aos altos postos e ali conseguiria resolver muitas dificuldades, resolvendo os aflitivos problemas que esmagam o povo. Preferirias atuar em relevantes compromissos no mundo das pesquisas científicas ou no campo das ciências sociais, abrindo horizontes claros para a coletividade. Desejarias abraçar o trabalho nas altas esferas religiosas, comentando as necessidades das massas junto aos administradores do mundo e sugerindo roteiros iluminativos quanto libertadores. Estimarias a liderança na coletividade, favorecido pelos recursos que enxergas nos outros e lamentas serem inúteis onde se encontram. No entanto, não sabes as lutas das posições frontais. Desconheces, talvez, que todos eles, convidados pelas leis a atenderem às dificuldades dos outros homens, são, igualmente, homens em dificuldade. Atormentam-se, sofrem, choram e vivem com a máscara sobre o nariz, conforme os figurinos da política infeliz ou os modelos da cultura em abastardamento. Lutam contra máquinas emperradas e odiosas. Muitas vezes, eles são vencidos. Alçaram-se às culminâncias do poder sem base para os pés. São iguais a ti mesmo. A posição de relevo não faz o caráter reto. A mudança de governo não opera repentina mudança de moral. O problema social é mais complexo do que parece. Podes, todavia, muito fazer, não de cima, mas de onde te encontras. O suntuoso palácio subalterniza-se ao alicerce que serve de apoio à construção. O lar é a escola da iniciação primeira para qualquer investidura. A ferramenta humilde que rasga o solo onde repousará o monumento é irmã do buril que talhou a pedra. A enxada gentil que prepara a terra é companheira da pena que sanciona as leis agrárias de justa distribuição de terrenos. Todas as tarefas do bem são ministérios divinos, em que devemos empenhar a vitalidade, sem esmorecimento nem reclamação. Sem as mãos da humilde cozinheira, as mãos do sábio não poderiam movimentar o progresso humano. Então, essa lição a todo tempo, ela nos questiona sobre o que nós estamos fazendo. Será que nossos olhos são sempre assim para além das nossas janelas para apontar as falhas, os erros, os posicionamentos dos outros com relação àquilo que eles têm, em mãos para transformar de poder? E, ao mesmo tempo que ela nos coloca para pensar para onde estamos olhando, ela nos direciona para pensar o que nós estamos fazendo. Quando ela fala aqui essas comparações, que a enxada gentil que prepara a terra
é companheira da pena, né, da caneta que sanciona a lei agrária, é porque uma coisa depende da outra. Resumindo, eu não consigo construir uma casa, uma simples cabana, começando primeiro pelo telhado. Eu preciso fazer a base, aquilo que tem o contato com o solo, e a partir dali eu começar a colocar ali os esteios que vão suportar ao seu redor as paredes, e sobre as paredes eu conseguirei colocar um telhado. Então, se nós pensarmos que a preparação desse solo são as minhas tarefas que eu preciso segurar as rédeas e fazer de onde eu estou, eu preciso fazê-las assim de forma muito bem feita, com muita responsabilidade, porque uma coisa vai sendo sobreposta à outra. E para que, vamos pensar no sentido da cabana, para que isso não desmorone, para que o telhado não caia, é preciso que eu tenha feito uma base muito bem colocada. Eu tenha feito as colunas daquela cabana, muito bem alicerçadas, muito bem assentadas. Porque tudo que vier depois de mim terá a minha contribuição diluída, né? Ela vai estar ali dentro, estará contida naquela construção. Talvez nós nem apareçamos, mas o principal é que onde for solicitada a nossa presença, onde for solicitada a nossa pontuação, onde for solicitada que nós coloquemos ali o nosso conhecimento, principalmente do Evangelho, o nosso conhecimento moral, que nós não tenhamos dúvida em fazer aquilo que é certo. Nós somos pais, nós somos responsáveis por outros espíritos que momentaneamente estão sobre a forma, né, infantil, forma de criança, né? As minhas filhas já são pré-adolescentes, mas nesse processo que nós estamos passando de pais e de educadores, nós somos chamados a contribuir para a construção dessa cabana que eu mencionei como exemplo a todo tempo. Mas por quê? Porque a todo tempo eu preciso observar quais são as tendências que as minhas filhas, no caso, têm. Onde eu preciso pontuar. E é uma lição tão interessante que nós podemos colocá-la de forma muito ampla. Por quê? Aqui fala que nós ficamos pontuando aqueles que estão sob as posições, posições de liderança. Mas aqui na lição mesmo fala para nós que aqueles que são convidados às posições de liderança para lidar com as dificuldades dos homens são igualmente homens em dificuldade. Então isso aí o que está colocando? Que as pessoas que estão na posição de liderança para liderar, eles têm tantas ou mais dificuldades do que nós. São homens igual a nós. Espíritos que vieram aqui reencarnados, e se vieram aqui reencarnados é porque estava embutido nessa programação reencarnatória as suas dificuldades que eles precisariam trabalhar e também a contribuição que eles poderiam dar para a humanidade. Mas ninguém fala, não existe escrito que é garantia de sucesso, porque tudo isso depende do espírito fazer. Depende das associações, das sintonias que o espírito faz para que ele receba sempre as melhores orientações, para que ele perceba as melhores orientações. Então, o que nós precisamos fazer? Parar de ficar pontuando os posicionamentos alheios e focar mais na nossa contribuição. O que nós estamos contribuindo? Qual a nossa contribuição para um mundo melhor? O que nós estamos fazendo, né, com relação à criação dos nossos filhos? Nós estamos ensinando-os a cuidar da alimentação, principalmente nesse período que nós estamos
né, em período de isolamento, nós estamos ajudando-os com relação ao gerenciamento do seu tempo, ao gerenciamento do que comem, ao gerenciamento de quanto dormem, ao gerenciamento das contribuições que eles podem dar nas tarefas dentro da nossa casa. Nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos deixando-os crescer de forma livre e, como estamos todos em casa, as mães ficam sobrecarregadas para um lado, os pais sobrecarregados para outro lado, e os filhos têm que ter toda a liberdade possível porque estão num processo de isolamento. É aquela velha questão de ficarão frustrados. Não, meus irmãos. Precisamos pensar de forma diferente. Todos os acontecimentos da nossa vida são oportunidades. Se nós colocarmos aquela velha questão de nossa, estamos passando por tempos difíceis. Ok. Porém, tempos de enormes oportunidades. Oportunidades ao quadrado. Então, se nós pensarmos por esse ângulo, nós conseguiríamos colocar que nós podemos contribuir muito mais. Vamos parar de pontuar os posicionamentos das lideranças e vamos ver como que está a nossa liderança sobre nós mesmos, o quanto eu estou me evangelizando, o quanto eu estou me disponibilizando para trabalhar, mesmo que seja à distância, em prol do meu próximo. Ou eu fico só no meu canto, reclamando porque não tem isso, não tem aquilo, porque determinado lugar poderia fazer live, poderia fazer, né, como está acontecendo sempre, alguma exposição, mas eu não me ofereço para fazer nada. Então, para que nós observemos que tarefas tem para todos, mas a predisposição, a disponibilidade, a vontade de ajudar é de cada um. E muitas vezes, muitos trabalhos deixam de acontecer simplesmente porque não tem mãos para que aconteça. E nessa falta de mãos, muitas vezes a palavra de Jesus, os ensinamentos, a amorosidade acaba, não quer dizer que não vá chegar, mas acaba demorando um pouco mais para chegar porque eu não quis colocar isso aqui, ó, no trabalho, as minhas mãos. Então vamos pensar por esse ângulo. Tarefas existem. A nossa casa de oração precisa de braços. E esses braços estão sendo solicitados a todo tempo. O que está falando na lição é que muitos de nós queremos escolher a tarefa para fazer. É simples. Nós entramos numa casa de oração, nós começamos a estudar, aí começam a chegar os convites. Ah, você pode entrar na escala de página, que nós estamos com poucas pessoas? Aí muitas vezes acontece assim, ah não, página não quero fazer não, eu quero ser palestrante mesmo. Vamos pensar sempre na questão da cabana, a base para poder construir parede e colocar o telhado. Vamos pensar que não existe escada que comece lá do 6º degrau para cima, ela começa do 1º, em qualquer lugar. Sempre tem o degrau número 1. Então que esse convite fique para todos nós como sendo feito pelo próprio Jesus. Meus irmãos, estou precisando de vocês. E nós vamos falar não para o nosso Mestre Jesus, para que a gente fique com essa reflexão e, surgindo a oportunidade, vamos trabalhar, vamos ajudar o próximo. Nós temos pessoas com muitas fragilidades precisando de ajuda. Então vamos deixar essa energia, essa amorosidade de Jesus fluir através das nossas mãos para que possamos trabalhar e levar conforto para todos. E no finalzinho da lição, nossa irmã Joana de Ângeles coloca assim: cumpre, pois, o dever que te cabe, com a alma em prece, e embora não sejas notado na terra, desmoronando-te desconhecido, recorda que Jesus, até agora, é o grande servidor anônimo, a ensinar-nos que que a maior honra da vida é o privilégio de ajudar e passar adiante, servindo sempre e sem cansaço. Então que nosso bondoso Jesus nos abençoe e que nessa lição eu desejo que eu tenha conseguido tocá-los para a questão justamente de trabalhar em prol do próximo.
porque toda essa harmonia espiritual, a paz do nosso Mestre Jesus, antes de passar para o outro, ela vai passar por nós. Então nós seremos espíritos em paz e trabalhadores. Então, que o nosso bondoso Pai nos abençoe e que nós possamos nos encontrar novamente para mais reflexões. Que assim seja, graças a Deus. E muito obrigado pela oportunidade.